Sejam bem-vindos e vamos a um estudo nesse momento. 5 perguntas sobre Adão e Eva, difíceis de responder. Difíceis no sentido, porque a resposta não é no sentido literal. Não tem uma resposta literal. Tem que ser interpretado. Por exemplo, qual o fruto que Adão e Eva comeram? Não era maçã? Quem pecou, Adão ou Eva? Por que Deus atribuiu a responsabilidade a Adão, sabendo que Eva que deu a fruta para Adão e Eva que foi enganada? Qual a idade que Adão tinha quando foi criado? Com quem Caim se casou? Adão e Eva foram salvos? E isso eu vou abordar aqui nesse vídeo de forma resumida, mas que dê para compreender. Vamos à primeira pergunta. Quem pecou, Adão ou Eva? Na verdade, os dois pecaram. Os dois cometeram o pecado da desobediência. Mas essa questão deixa alguns questionamentos. Se os dois pecaram, então por que aparentemente a Bíblia atribui a culpa a Adão? Por quê? Nos parece que a responsabilidade caiu toda sobre Adão. Romanos 5, verso 12, está escrito: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte também passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja que por um homem, quem? Adão. A ordem de Deus para não comer o fruto foi dada para Adão, e não a Eva. Quando Deus deu a ordem para Adão, Eva ainda não havia sido feita. Eva não existia. Mas, posteriormente, podemos crer que Eva ficou sabendo que não poderia comer da árvore. E isso vemos quando a serpente tentou Eva a comer do fruto. Gênesis 3, verso 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Veja bem, quem disse isso foi Eva, disse Deus: não comereis dele, e nem dele tocareis, para que não morrais. Então tudo leva a crer que Adão já havia avisado Eva para não comer, porque seriam punidos com a morte, caso comessem. Adão, segundo a Bíblia, não foi enganado pela serpente. Foi Eva que foi enganada. 1 Timóteo 2, verso 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, Adão consentiu na desobediência da Eva e pecou. Pelo fato de Adão ter comido o fruto que Deus proibiu, ele pecou e o pecado foi transmitido a todos. Adão foi o agente transmissor do pecado. O pecado foi transmitido a toda a raça humana por intermédio de Adão. Adão foi negligente. Ao invés de repreender sua mulher, ele também comeu o fruto. Se Adão não tivesse comido, podemos crer que as consequências cairiam somente sobre ela. Adão deu origem ao pecado, mas o pecado de Adão não é imputado à raça humana. Adão dará conta diante de Deus pelos seus pecados, e nós daremos conta diante de Deus pelos nossos pecados. Romanos 14, 12. Está escrito: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, o pecado entrou no mundo através de Adão, e a remissão do pecado veio através de Cristo. Todos morreram em Adão, e o pecador arrependido é vivificado em Cristo. Vivificar, dar vida a algo que não tem.
Segunda pergunta, segunda questão. Que idade tinha Adão quando foi criado? A Bíblia não diz que idade ele tinha, ou que aparentava ter, quando ele foi criado, mas podemos tirar algumas conclusões em cima disso. Adão seria eterno se não pecasse. Então ele foi criado para ser eterno, já na condição para isso. Então podemos afirmar que ele era adulto, pois tinha idade reprodutiva, pois teve filhos e foi responsável pelos seus erros, indicando maturidade. Então era adulto. Podemos entender que não era criança por ter idade reprodutiva e era responsável pelos seus erros. E também não era velho, pois a velhice veio como consequência do pecado. A Bíblia traz muitos mistérios que não foram revelados a nós pela palavra. Deuteronômio 29, verso 29 está escrito: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e nossos filhos. Mas referente à nossa salvação, a Bíblia possui a revelação completa para sabermos a vontade de Deus. A idade exata não sabemos, mas podemos saber algo acerca da criação. O homem e a mulher é a criação especial de Deus e não produto da evolução. Toda a criação humana vem inicialmente de Adão e Eva, e foram criados inferiores e dependentes de Deus. O homem é conhecedor do bem e do mal, tendo isso como opção de escolha. Todo ser humano precisa de Deus para ser salvo. Escolhendo o bem, precisa confessar a Cristo seus pecados para ser salvo. Agora o terceiro. Adão e Eva foram salvos? A Bíblia não diz que foram, mas se analisarmos, chegaremos à conclusão que pelo menos Eva pôde ter sido salva. Quando o casal foi expulso do jardim, Deus não os condenou. Simplesmente foram expulsos e sofreram as consequências do pecado. Mas a oportunidade de perdão e salvação estavam em aberto. A Bíblia deixa claro que pelo menos Eva teve comunhão com Deus. Gênesis 4, verso 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Note que Eva demonstrou sua gratidão a Deus pelo nascimento de seu filho. Agora veja novamente Gênesis 4, verso 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Note que, mais uma vez, Eva demonstra sua gratidão a Deus e atribui a ele o nascimento do seu filho. A Bíblia não cita a morte de Eva e nem quantos anos viveu, mas pela maneira que está escrito, nos leva a crer que ela teve comunhão com Deus. Agora, se referindo a Adão, a Bíblia não cita nada se ele teve comunhão com Deus ou não. A Bíblia não cita se ele teve comunhão com Deus após ser expulso do jardim. A última citação de Adão foi em Gênesis 5, verso 5. A Bíblia não menciona quem morreu primeiro, se foi ele ou se foi ela, e também não cita a morte de Eva. Agora o quarto. Qual era o fruto proibido? A Bíblia não diz qual era esse fruto. Muitos pensam que era uma maçã, como em muitas pinturas que vemos por aí, uma maçã. Mas, na verdade, não sabemos. Em Gênesis 2, verso 9, lá está escrito que Deus fez brotar a árvore da vida, que provavelmente tinha a finalidade de impedir a morte física.
e a árvore da ciência do bem e do mal, que tinha a finalidade de testar a obediência do casal. Deus criou o casal com livre arbítrio, com decisão de escolha entre obedecer a Deus ou não. Vamos ler Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a Bíblia não diz qual era esse fruto. Só temos a certeza que Adão desobedeceu a Deus, sendo negligente, que ao invés de corrigir sua mulher, se cedeu também comendo da árvore e transmitindo o pecado à raça humana. Agora o quinto e último. Quem se casou com Caim? Quem foi a mulher de Caim? Isso não é difícil responder. Com certeza foi uma de suas irmãs ou com uma de suas sobrinhas. Não existe outra possibilidade. Este tipo de casamento foi proibido na lei mosaica. Antes não era, até por ser necessário para a reprodução e procriação humana. Está aí então um vídeo curto, resumido, mas deu para compreender. Porque na verdade cada questão dessa seria um vídeo independente, né? Não resumido. Mas com o tempo aí poderei fazer. É isso aí. Se você gostou, você clique em gostei. Se não é inscrito, se inscreva. Clique no sininho para ativar as notificações. Assim, quando eu postar um vídeo, você será notificado. Então, obrigado e até o próximo.